A Mensagem das Estrelas, capítulo 5. A influência dos 12 signos quando ascendentes. Áries, o carneiro. Áries é mitologicamente representado por um carneiro, e o símbolo descreve muito corretamente aqueles nascidos sob a sua influência. Um nariz pontudo e saliente, semelhante ao de uma ovelha, testa larga, queixo pontudo e a consequente face triangular, notada em muitas pessoas, são indicações inconfundíveis desse signo no ascendente. Cabelo castanho claro ou avermelhado é uma característica pronunciada do ariano. O corpo tende a ser esbelto e bem formado. Se a primeira parte do signo está ascendendo, o corpo é mais curto e a tez mais escura do que aquele proporcionado quando são os últimos graus do signo que estão ascendendo. Entretanto, os astros no signo ascendente modificarão a descrição e o estudante deve usar seu conhecimento do caráter dos astros em conjunto com a descrição do signo. O Sol e Marte fazem a tez mais corada. A Lua e Saturno fazem a tez mais pálida e escura. Júpiter e Vênus fazem o corpo mais imponente. Saturno encurta. Urano e Mercúrio alongam. Isso se aplica a todos os signos, mas é especialmente notado quando um astro ascende no signo que rege. Marte em Áries ascendendo tendem a proporcionar cabelos ruivos, cor de fogo e uma face cheia de sardas. O Sol ascendendo em Leão tende a dar uma tez corada com cabelos loiros. Mas se Saturno ali estiver, tende a encurtar o corpo e a escurecer o cabelo. As pessoas de Áries tendem a ser arrojadas, a ter confiança em si próprias e a ser impulsivas. Aspiram liderar, não gostam de seguir. Estão sempre prontas para tomar a iniciativa em qualquer movimento que as interesse. Mas frequentemente lhes falta persistência para levar seus projetos até o fim, superando os sérios obstáculos. O Sol e o regente Marte, ascendendo em Áries, tendem a intensificar o que foi descrito acima, mas uma explicação completa será fornecida no tópico intitulado A Natureza Intrínseca dos Astros, ao qual remetemos o estudante. Podemos, entretanto, mencionar aqui como uma peculiaridade que as pessoas de Áries sobrevivem a febres, sob as quais outros sucumbiriam. Soubemos de casos em que os cabelos de tais pessoas caíram e que sua temperatura ficou por muitas horas 4 graus acima do máximo comumente suportável, e nem por isso o resultado foi fatal. Touro, o touro. Touro é representado por um touro no zodíaco, e os corpos gerados por esse signo geralmente são baixos e atarracados. Possuem um pescoço forte, com curvas do corpo sensuais bem desenvolvidas, a orelha com grandes lóbulos, as mandíbulas fortes, rosto cheio, nariz pequeno e atarracado, olhos escuros e cabelos ondulados, frequentemente lhe dão uma beleza considerável. O olhar do taurino jamais lança dardos inflamados, como aquele com que os nascidos de Áries aniquilariam seus inimigos. Ele é mais suave, mas, sob provocação, ele se torna obstinadamente a expressão da resistência passiva, com a qual ganham suas batalhas. Isso marca a diferença entre o impulsivo Áries e o teimoso Touro. A falange interna do polegar é grande e forte, a barriga da perna bem desenvolvida e o pé redondo. Ao andar, o taurino geralmente pisa primeiro com o calcanhar e com firmeza. As pessoas de Touro tendem a ser proeminentemente minuciosas e firmes em tudo que fazem, no amor, no ódio, no trabalho ou no lazer. Eles persistem em uma determinada direção, de maneira que nenhum motivo ou argumento poderá demovê-los. Tendem a ser prolixos e argumentativas na defesa de seus atos ou opiniões. A
Acatam novas ideias lentamente, com dificuldade e de forma conservadora, mas uma vez compreendidas e adotadas, elas sempre se lembram do que aprenderam e defendem sua opinião até o fim. O Sol ascendendo em Touro proporciona um físico extraordinariamente resistente e acentua o orgulho do taurino pelo seu vigor. A Lua, sendo o astro da fecundidade, está em exaltação nesse signo extremamente frutífero. Daí a tendência dessas pessoas com Lua em Touro terem grandes famílias, particularmente se a configuração estiver na quinta casa, aquela que indica os filhos. Vênus, o regente de Touro, ascendendo nesse signo, torna a forma bela e também forte, proporcionando habilidade artística e inspiração musical. Gêmeos, os Gêmeos. Quando Gêmeos está ascendendo, o corpo gerado é alto e esguio, os braços e membros são particularmente longos, os dedos delgados, cabelos escuros e olhos castanhos. As pessoas de Gêmeos são rápidas, ativas e alertas em todos os seus movimentos, percebendo-se nelas uma habitual inquietação na expressão dos olhos, que difere a esse respeito das tendências mais fixas do olhar daqueles nascidos sob os dois signos anteriores. Embora não queiramos dizer, é claro, que o ariano sempre pareça zangado e que o taurino sempre seja teimoso. Entretanto, há uma tendência bem estabelecida nesse sentido, perceptível quando essas pessoas não estão ocupadas em uma determinada direção. Contudo, as pessoas de Gêmeos têm uma expressão muito mais vívida, mutável e impossível de se descobrir. Possuem mentes agudamente indagadoras, sempre querem saber a razão e o porquê das coisas, mas frequentemente lhes falta persistência para seguir as pistas até o fim. E assim elas sofrem com desapontamentos. Como têm muito tato, procuram não ofender, mesmo sob provocação. Por conseguinte, geralmente são queridas por todos, embora suas afeições não sejam profundas. Duas classes distintas nascem sob esse signo. Uma, que gosta muito de ler, deveria cultivar o pensamento independente, ao invés de repetir as ideias de outras pessoas ou copiar suas maneiras. A outra é científica, bem equilibrada e reservada, um modelo para qualquer pessoa. O Sol ascendendo em Gêmeos salienta todos os traços mais nobres do signo. Tende a tornar o caráter mais estável e jubiloso, proporciona mais persistência e um corpo particularmente saudável e ativo. Mercúrio, o regente, ascendendo em Gêmeos, aguça a percepção. Confere habilidade como um escritor ou orador, mas tende a tornar o nativo uma pessoa extremamente irritável, vacilante e apreciador de mudanças de ambiente e de emprego. Tais pessoas são as mais bem preparadas para serem vendedores viajantes ou caixeiro viajante. Câncer, o caranguejo. As principais peculiaridades do caranguejo são corpo desajeitado, membros delgados e garras poderosas. As pessoas nascidas com câncer ascendendo expressam todas elas. Possuem a parte superior do corpo grande e aumentado, conforme os anos da vida passam, pela protuberância do abdômen em razão do excesso de comida. A mandíbula ou maxilar inferior está fortemente ligada ao crânio, sendo, portanto, a face mais larga entre as orelhas. A boca também é grande e toda a constituição idêntica à garra do caranguejo. O rosto é cheio, o cabelo castanho, os olhos azuis, a pele pálida e doentia, pois entre todas a pessoa de câncer é a que tem menos vitalidade. Os 4 membros são extremamente delgados, em proporção à parte superior do corpo, que é grande. Daí a sua estrutura parecer pesada em cima e andar bamboleante. As pessoas de câncer são muito apegadas ao lar e seus confortos. São quietas, reservadas e se adaptam às condições. Daí ser fácil conviver com elas. Sua raiva é de curta duração e não guardam ressentimentos. Embora lhes falte bravura física, elas não são hipócritas, mas sempre sustentam com coragem as suas convicções.
que também manifestam e defendem. O Sol ascendendo em Câncer destaca e acentua todas as boas qualidades mencionadas acima e proporciona mais ambição e orgulho. Também aumenta a vitalidade, o que é uma bênção às pessoas com Câncer ascendendo por causa da força vital muito baixa delas. Câncer, com seu regente, a Lua, governa o estômago e, portanto, a alimentação. Leão e seu regente, o Sol, controlam o coração e a circulação. Se esses signos iluminares estão bem posicionados no horóscopo, neutralizam a maioria das outras aflições e asseguram um longo período de vida. Mas se eles estão afligidos, muitas doenças podem acontecer, a menos que medidas inteligentes sejam tomadas para modificar o presságio. A Lua, o regente ascendendo em Câncer, pode infundir muita instabilidade ao caráter, e Júpiter, por estar exaltado nesse signo, pode proporcionar fortuna e fama. Leão, o leão. O leão é o rei dos animais e, mesmo em cativeiro, é uma personificação da magnificência e do orgulho. Os típicos leoninos do zodíaco também expressam orgulho em todos os movimentos e uma magnificência que não passará despercebida ao observador atento. O tórax amplo, os ombros largos, o braço forte e a cabeça grande contrastam notavelmente com a parte inferior do corpo, que é mais delgada, mas ainda assim musculosa. E como as pessoas de Áries têm o rosto parecido com o de uma ovelha, o leonino típico tem certos traços felinos. Sua tez é corada, seus olhos grandes e redondos, azuis ou cinzentos, expressam riso, alegria e satisfação. Toda sua estrutura é bem integrada e forte, possuindo grande resistência e poder de recuperação. É realmente maravilhoso o modo como a simbologia dos signos se manifesta nos diferentes tipos de pessoas nascidas sob sua influência. Pessoas nascidas sob Leão querem sempre ser notadas. Elas são agressivas e querem chamar a atenção onde quer que vão. Aspiram a serem líderes, jamais seguidores. Leão rege o coração e é característica marcante que pessoas com leão ascendendo e não afligido terem um coração maior que sua carteira, darem seu tempo, seu dinheiro e seu conhecimento generosamente, sem pensar em si mesmos. Se o Sol ascende em Leão, tal característica quase se converte em prodigalidade. Mas se Saturno está ali afligindo, essa característica será neutralizada. De modo que ou essas pessoas delimitarão suas dádivas a condições tais que terão controle prático sobre elas, ou gastarão seus recursos consigo próprias. Os leoninos são honestos e fiéis. Sendo filhos da estrela do dia, eles amam a luz e a verdade. Estando acima de subterfúgios, vão diretamente aos seus objetivos. A vontade deles é firme para obtê-los através de meios honrados. Eles se tornam bons oradores e cativam sua audiência pelo magnetismo pessoal. São muito atraentes para o sexo oposto, e a natureza inferior deles deveria ser firmemente controlada. Caso contrário, poderão advir sérios problemas e mágoas. Os franceses, como raça, são regidos por Leão e nos dão amplos exemplos desse ponto. O Sol ascendendo em Leão, sem estar afligido, produz um corpo de maravilhosa fortaleza, vitalidade e poder de recuperação, superior em ter um corpo esguio, resistente e musculoso ao corpo comparado com um gerado pelo Sol em Touro. Mas se for Marte afligido, que se encontra em Leão, palpitações no coração podem ser esperadas. Se é Saturno, podem ocorrer regurgitações, a menos que se tomem cuidados para evitar tensões nos primeiros anos. Virgem, a Virgem. As pessoas nascidas, quando o Virgem está ascendendo, têm uma estatura acima da média. A parte superior da cabeça é muito mais desenvolvida que a inferior, o queixo frágil demonstrando falta de vontade, e o cérebro grande, indicando grandeza de intelecto, sendo, portanto, as marcas de identificação dos nascidos em Virgem. O rosto é fino, a tez pálida, cabelos castanhos e os olhos cor de avelã ou cinzentos. Os pés são pequenos e os dedos virados para dentro, o que lhes proporciona um andar forçado e peculiar. As pessoas de Virgem são muito ágeis e ativas na juventude.
Elas aprendem com facilidade e adquirem conhecimento sem muito esforço. Parecem absorvê-lo sem nenhuma dificuldade. Adquirem rapidamente a capacidade linguística e de falar em público. São escritores fluentes, mas geralmente cínicos, frios, e não perdoam quando ofendidos. São extremistas quanto à alimentação e fazem da higiene uma mania. Eles frequentemente fantasiam ter todas as doenças imagináveis, porque Virgem, sendo o sexto signo, tem certa afinidade com a sexta casa, indicadora da saúde e da doença. Mercúrio, o regente, também tem a sua exaltação aqui, pelo que manifesta todo o bem que se poderia esperar do Sol no mesmo signo. As pessoas de Virgem são magras na juventude, mas quando o Sol da vida ultrapassa o meridiano e começa a lançar sombras em direção ao leste, vê-se nelas uma tendência para a corpulência, especialmente na parte regida por Virgem, o abdômen. Descuidam-se de exercícios e, naturalmente, por causa disso, os intestinos se tornam preguiçosos, retendo os venenos do corpo, lhes roubando a alegria de viver e as tornando indiferentes. Nesse fato reside o maior perigo para as pessoas de Virgem. Uma vez enveredadas na trilha da doença, de fato se regozijam na má condição de saúde. Adoram falar de seus sintomas com os outros e se ressentem quando alguém insinua ou sugere que não estão doentes ou que podem se recuperar. A presença de Saturno em Virgem ou na sexta casa acentua essa tendência num mais alto grau. Portanto, é indício quase infalível de que o nativo terá ou estará sujeito à doença crônica, sendo a natureza dessa doença indicada pelo aspecto e pelos astros afligidos. Para que se obtenha êxito com pessoas de Virgem, quando elas se sujeitarem à doença, e para arrancá-las disso completamente é necessário ser firme até quase à beira da crueldade. No entanto, embora alguém possa parecer cruel forçando-as a um regime que as afaste delas mesmas, isso realmente constitui o maior gesto de bondade que se pode demonstrar. Pois quando tais pessoas caem nas garras da doença, se recusam teimosamente a abandoná-la. Recorrerão à mais refinada astúcia, até mesmo a recursos infantis para despertar compaixão, especialmente de estranhos, e se ressentirão de qualquer esforço para lhes mostrar que não são incapazes de ajudar a si mesmo. A mais leve sugestão de natureza esperançosa, elas por vezes perdem a calma da maneira mais injustificada. Contudo, por fim, quando todos as ignoram e quando os que a cercam são persuadidos a não mais lhes demonstrar compaixão, então elas podem cair em si. Precisam de um choque para tirá-las e afastá-las de sua condição. E enquanto não se consiga isso, elas nunca podem ser curadas. Os virginianos são excelentes enfermeiros, se conseguem evitar absorver a condição de saúde do paciente. As pessoas de Virgem não suportam ver derramamento de sangue ou tocar em coisas mortas. Sentem qualquer ferimento no corpo dos outros mais do que no seu próprio, de modo que podem ser de fato muito bem descritos pela expressão coração de galinha. Libra, a balança. Pode-se dizer que elegância expressa em uma palavra as peculiaridades físicas do libriano. Seu corpo é magro e gracioso na juventude, se torna mais roliço à medida que a vida passa. Contudo, mesmo essa corpulência do corpo de Libra é agradável. A tez é macia e clara. Os olhos são dóceis e azuis, com uma gentileza na expressão. A boca é extraordinariamente bem formada e os dentes especialmente perfeitos e uniformes. As pessoas de Libra têm a afeição conjugal extremamente forte. E, de fato, tão forte que obscurece todas as outras considerações. Os leoninos amam suas famílias. Mas seu coração abarca também o mundo todo. Isso não acontece aos librianos. Eles se dispõem a qualquer sacrifício para dar conforto àqueles do seu próprio círculo familiar imediato. Mas eles estão tão igualmente prontos para sacrificar qualquer outra família pela sua, se necessário. Em sua maior parte, os demais traços dos librianos expressam adequadamente o símbolo do seu signo, um par de pratos de uma balança, de modo que suas características poderiam ser expressas por meio da palavra mutabilidade. São humoradas.
pois Saturno está exaltado aqui e pesa sobre a mente. Suas mudanças são repentinas e extremas, podem seguir uma moda com tal entusiasmo, como se sua vida dependesse dela, e então, sem nenhum aviso, abandoná-la para seguir outra completamente oposta. Não há meio termos na oscilação dos pratos da balança. Sendo naturalmente propensos a mudanças, são por isso mesmo muito adaptáveis às circunstâncias, não se queixando se ocorrem contratempos, mas se empenham com energia e vigor a recuperar suas fortunas. Pode-se dizer que Áries e Libra são os campos da batalha de Sol e Saturno, vida e morte, alegria e tristeza. O Sol está em exaltação em Áries e vence Saturno, daí a intrepidez dos nativos de Áries. Em Libra, os pratos da balança pendem para o outro lado. Aqui Saturno está em exaltação e conquista o Sol. Isso proporciona ao nativo de Libra um tom mais suave e uma polidez gentil que contrasta marcantemente com as maneiras bruscas do ariano. Vênus, o regente de Libra, não é o único responsável por esse traço, pois as pessoas de Touro são bruscas, em que pese a regência de Vênus. Esse astro ascendendo em Libra proporciona habilidade artística e Saturno inclina a mente à orientação científica. Os librianos geralmente possuem mãos e pés bem formados e se orgulham muito deles próprios. Escorpião, a águia. O nariz é o traço predominante dos nativos de Escorpião. É grande, rústico e arqueado, lembrando o bico de uma águia. As sobrancelhas são espessas, a visão é aguçada e penetrante, a mandíbula muito pesada. O brilho dos olhos e o formato da mandíbula indicam a grande determinação, que é a característica mais proeminente do nativo de Escorpião. O rosto é angular, a tez escura e sem brilho e os cabelos escuros, sendo que esse adquire um tom avermelhado, quando diretamente sob os raios do sol. Os dentes são grandes e sujeitos a terem cáries cedo. O corpo é curto e atarracado, corpo largo nos ombros e no peito e curto no restante. Com um pescoço curto e grosso que lembra o do signo oposto touro. As pessoas de Escorpião sempre defendem seus direitos e nunca se submetem a imposições, mas tendem a desconsiderar aos demais. Eles são cheios de preocupações com coisas que podem acontecer e nunca acontecem, fazendo assim da vida um peso para os que a cercam. O sarcasmo, como a ferroada do Escorpião, está sempre na ponta de sua língua, embora seu amor seja forte e suas aspirações elevadas. Existem, consequentemente, duas naturezas conflitantes nos nativos de Escorpião, pelo que precisam de muita compaixão e tolerância da parte de seus amigos. Na hora do perigo, nunca recuam, mas praticam atos de heroísmo, com um desprezo por si próprios que chega às raias da temeridade. Sua mente é mordaz, fria, atenta, daí serem bons militares e excelentes cirurgiões. A mulher de Escorpião tende a ter uma família grande. O Sol em Escorpião acentua os bons traços de personalidade e proporciona amor ao misticismo. Mas Marte, o regente, externa o lado mundano do signo e produz escarnecedores e céticos. Sagitário, o centauro. Os indivíduos nascidos com Sagitário ascendendo são de maior estatura do que os nascidos sob o signo oposto, Gêmeos. Os homens, em particular, possuem mãos e pés grandes. O tamanho e peso da estrutura óssea muitas vezes são demasiados para os ligamentos da espinha suportarem. Daí tais pessoas desenvolverem frequentemente pronunciada inclinação para a frente, quando mais idosas. Seu rosto é longo e bem formado, nariz bem proporcionado, olhos meigos e escuros, cabelos acastanhados e escuros. Seu corpo é muito ativo, mas precisa de muito descanso, já que suas forças de recuperação estão abaixo da média. O símbolo desse signo mostra que nele existem duas classes bem diferentes. Uma, indicada pelo corpo animal do centauro, é francamente favorável a uma boa vida. Os dessa classe são esportivos, mercenários, inclinados a serem itinerantes, muito apreciadores de jogos de azar e prontos para arriscar tudo numa carta tirada do baralho.
na velocidade de um cavalo ou num jogo de bola. Enquanto as pessoas de Áries ou Escorpião podem se tornar pugilistas e as de Touro adotarem a luta livre como profissão, os esportes de Sagitário não incluem nenhum elemento de crueldade. Os sagitarianos, quando afligidos, podem se tornar criminosos. Seus crimes, porém, nunca serão violentos, mas sim resultantes da indulgência deles à natureza animal. A outra classe está no extremo oposto, simbolizada pela parte humana do signo. Aqui o homem se eleva acima da natureza animal, retesa o arco da aspiração e aponta para o espaço ilimitado, significando os anelos mais sublimes dessa fagulha imortal, da divindade incipiente que chamamos de alma. Essa classe é obediente às leis e à moral mais elevadas. Dela provém os pilares da igreja e dos chefes de estado benquistos, famosos por sua integridade, benevolência e justiça. O Sol ascendendo nesse signo proporciona certamente uma elevação até mesmo para os nascidos sob circunstâncias modestas ou obscuras, e acentua todo o bem que o signo mostra. A mesma influência ocorrerá com Júpiter, o regente. Sagitário rege as coxas e, portanto, naturalmente as configurações desses signos, se afligidas, são as causas mais prováveis de acidentes nessas partes. E é fato notório que os nativos de Sagitário estão muito sujeitos a fraturar os ossos, sob circunstâncias em que as pessoas de outros signos dificilmente sofreriam lesões. No 8º grau de Sagitário existe uma estrela fixa, Antares, que exerce um efeito muito adverso sobre a visão. Outros 2 pontos nebulosos do zodíaco que exercem influência semelhante, um é a Cele, a 6 graus de Leão, e o outro é Pleiades, a 29 graus de Touro. O Sol ou a Lua em um desses lugares, e configurados adversamente com um dos astros adversos, a saber Saturno, Marte, Urano ou Netuno, provocam problemas nos olhos, consoante a natureza do aspecto adverso. Por outro lado, se forem Saturno, Marte, Urano ou Netuno, que estiverem em um desses pontos nebulosos, e configurados adversamente em relação ao Sol ou à Lua, um problema semelhante será experimentado. Se um dos astros acima estiver em movimento retrógrado, a intensidade da influência do aspecto é muito pior, pois quando o astro cessar de regredir e se tornar novamente direto no zodíaco, passará uma segunda vez sobre o mesmo ponto nebuloso do qual esteja perto, causando assim um dano maior. Pode haver, contudo, um lado compensador para esse fato, pois, às vezes, ocorre que, enquanto num desses pontos nebulosos uma configuração adversa, e Antares é a pior, priva a pessoa de uma visão, uma configuração benéfica desperta nela uma segunda visão, que pode atenuar a perda a tal ponto que somente os que possuem essa visão podem apreciar. O sagitariano precisa aprender a realizar seus ideais interiores, em vez de procurá-los externamente. Estamos nessa escola de experiências com o propósito de suplantar, de maneira que não é fugindo de um lugar para outro que vamos adquirir experiências. Firmando-nos em um lugar, fazendo o máximo para alcançarmos nossos ideais onde quer que estejamos, faremos com que eles se tornem realidades. Capricórnio, o bode. Capricórnio em ascensão proporciona um corpo curto e magro, com tórax estreito e um pescoço fino, cabelos escuros, sedosos e finos, um rosto pálido e pontudo, com olhos pequenos e frágeis, queixo pontudo e virado para cima, nariz pontudo e virado para baixo, certo embaraço na fala, membros inferiores mal formados e um andar desajeitado. Sendo a vitalidade muito baixa, essas crianças são criadas com grande dificuldade, mas uma vez ultrapassada a infância, elas exibem uma tenacidade surpreendente, alcançando frequentemente uma idade muito, muito avançada. Parecem secar, se convertendo em uma massa enrugada de pele e osso, quase imperecível, isso se devendo ao raio de Saturno, regente de Capricórnio. É notável também que em todos que possuem esse astro proeminente no nascimento, se mostra o mencionado enrugamento da pele, mesmo conservando a corpulência conferida por outras configurações. A ambição e desconfiança são características dominantes.
Assim, o desejo desordenado de ser reconhecido em seus direitos de superioridade e promoções, a suspeição de que outros possam estar tentando lhes sabotar ou lhes tomar os ambiciosos prêmios, nunca abandonam essas pessoas. Isso lhes causa muita preocupação desnecessária, podendo resultar no habitual melancolia, especialmente se Saturno estiver afligido. Devem procurar divertimento ao ar livre, ler histórias cômicas e tentar cultivar o senso de humor desde a infância, pois esse é um dos signos mais tristes e seus nativos precisam de todos os encorajamentos possíveis. As pessoas de Capricórnio são bem-sucedidas na função de detetive, em que se aplicam os recursos secretos para capturar outras pessoas e se exige persistência para desvendar um mistério, pois elas nunca desistem. Capricórnio afligido é muito vingativo. E se tal aflição vem de Marte, pode haver derramamento de sangue como vazão ao ódio. O Sol ascendendo põe de manifesto a justiça, a pureza e a honra do signo e faz capitões da indústria, tais como os que dirigem as grandes empresas do mundo. Aquário, o aguadeiro. A importância e o orgulho dos nascidos sob o signo de Leão não estão ausentes no típico aquariano. Mas enquanto no leonino essas qualidades são de natureza inferior, mais animalescas, e ao sabor do signo, no verdadeiro aquariano, elas são orgulho e imponência varonis. Libra gera um belo corpo, porém mais afeminado, ao passo que a beleza do aquariano é verdadeiramente masculina ou feminina. Olhos destemidos e bondosos e pálpebras caídas são peculiares a esse signo. A fronte é quadrada e um porte de cabeça bem desenvolvido demonstra intelecto. A cabeça grande e abobadada mostra o lado espiritual da natureza. O queixo bastante desenvolvido proporciona propósito a todos os atos. Portanto, o aquariano típico está no grau mais elevado da humanidade. Mas, por isso mesmo, é também bastante raro, pois as variantes produzidas a partir do tipo de cada signo pela interposição de um ou mais astros são tão diferentes que o tipo frequentemente fica irreconhecível na maioria dos seus traços. Os aquarianos são muito leais aos amigos, pelo que os atraem em grande número, conservam-nos por toda a vida e por eles são muito beneficiados. Como Capricórnio, esse signo é regido por Saturno, que proporciona ao aquariano a mesma natureza retraída e pendora melancolia que marcam o capricorniano, mas também a persistência em seguir determinado rumo, de modo que qualquer sucesso financeiro a ser alcançado por essas pessoas é resultado de esforço contínuo e paciente. Os aquarianos são muito ponderados e resignados, jamais agem precipitadamente, portanto, raramente têm motivos para se arrependerem de seus atos, a não ser quando a razão é neutralizada por suas simpatias, circunstâncias em que são facilmente enganados. Sua natureza amorosa é muito forte, mas eles não são tão efusivos como os de Leão. Vale notar que as qualidades dos signos opostos sempre se refletem. Leão reflete amor em Aquário. Touro espelha a paixão de Escorpião. O corpo de Gêmeos reflete a estrutura óssea de Sagitário, etc. O Sol e Saturno externam mais proeminentemente as boas características de Aquário. Esse signo, onde reina Saturno, e Libra, onde ele está exaltado, estão, portanto, sob a sua mais benigna influência. O Sol em Aquário acrescenta muita esperança e vida à natureza do nativo, contrabalançando, assim, o traço de melancolia mencionado acima. Peixes, os peixes. O típico nativo de peixes é baixo, flácido e corpulento, com um andar gigante, não muito diferente do daqueles que nascem sob o signo de Câncer, mas diferindo destes por ter um corpo mais forte. Os pés muitas vezes voltados para dentro. São maiores do que os dos nascidos sob Virgem. O corpo é fraco e deficiente em forma revigorante. Tez média, olhos azuis, aquosos e inexpressivos, nariz grande e achatado.
Há uma forte tendência para a mediunidade entre os nativos de peixes, e nisso reside um perigo muito maior do que qualquer outro na Terra. Ninguém deve ir à sessão para se desenvolver e degenerar em instrumento de espíritos inferiores, mas as pessoas de peixes, em particular, estão perdidas, se controladas por eles. Geralmente, por serem inertes e sem força de vontade, deles não podem se libertar, nem nesta, nem na próxima vida. São tímidas, e mesmo os homens choram à menor provocação. Gostam mais do lazer do que do conforto, e não fazem nenhum trabalho a não ser o absolutamente necessário para manter juntos corpo e alma. Gostam da troca de ambiente, de vaguear bastante, mas em geral sem objetivos. Sendo dados a boas comidas e bebidas, principalmente bebidas, e não tendo forças para dominar seu apetite, quando afligidos, muitas vezes cedem ao desejo ardente, a ponto de se tornarem bêbados inveterados. O Sol ascendendo em peixes proporciona mais energia e ambição. Júpiter, o regente, fortalece a moral. E Vênus, exaltado nesse signo, proporciona grande talento musical, embora incline ao alcoolismo, o que tem arruinado a vida de tantos músicos excelentes. Quando há muitos astros em peixes, as pessoas podem ter uma vida difícil por se recusarem a carregar o fardo da vida. Já que gostam de sonhar, essas pessoas se convertem em pessoas reclusas. Procuram dominar as práticas ocultas, o ocultismo e o misticismo. Não são guiadas pela razão, mas sim por aquilo que gostam ou não gostam. E a menos que possam achar uma ocupação que seja isolada do afã cotidiano e da vida rotineira, sentir-se-ão deslocadas. São propensas a incorrer na inimizade de pessoas com as quais convivem. Ninguém parece se dar bem com elas, e quase todas, quer o demonstrem ou não, lhe sentem aversão. Existe, porém, um lado superior em peixes. A pessoa com esse signo ascendendo está no fim de um ciclo de progresso e no começo de outro. Está, por assim dizer, no umbral de algo superior. Por conseguinte, normalmente ela não é capaz de mostrar-se à altura das possibilidades do signo, o qual requer autossacrifício e não resistência em absoluto à maneira crítica de ser. Sua tendência é, pois, vagar pelo mar da vida e sonhar sonhos de grandeza futura. Essa tendência deve ser dominada com toda a força de vontade, caso contrário, sua vida será um fracasso e mais tarde o rigoroso chicote da necessidade poderá ser-lhe aplicado para compeli-la à ação.